Bem-vindo à nossa aula de número 9 e dessa vez vamos falar sobre classificadores. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que são classificadores, mas não se preocupa que essa é uma aula apenas introdutória. Claro que depois, se você decidir avançar os seus estudos a respeito da Libras, você pode se aprofundar mais nesse tema. Ele é muito usado e é muito importante que você entenda o funcionamento. Mas, como aqui é um curso básico, vamos apenas te mostrar o que são os classificadores e como você pode usar, alguns usos desses classificadores. Com o tempo, ao sinalizar e ao perceber outras pessoas sinalizando, você vai conseguir perceber e diferenciar o que são sinais e o que são e quanto estão sendo usados classificadores. O tema da aula, classificadores, e esse é o sinal, CL, CE. Esse é o sinal de classificadores. O que são classificadores? Classificadores são configurações de mão que iremos utilizar para descrever ações, descrever a forma de objeto, descrever o aspecto, descrever os sentimentos, a aparência e também detalhar algumas ações. Para essas ações não existem sinais, por isso são usados os classificadores. Calma que você vai entender melhor. Antes disso, é preciso que você entenda e comece a perceber a diferença entre o que é gesto, o que é sinal e o que é um classificador. Como eu te falei, um classificador vai ser uma configuração da mão que nós faremos que irá representar uma ação ou um objeto, ou descrever um objeto, ou especificar de alguma forma um cenário, um objeto, uma ação e assim por diante. Vamos ver um exemplo. Carro. Se você fosse fazer um gesto de carro, como é que você faria? Cada pessoa pode ter uma maneira de representar o carro. Alguns vão direto assim, pensam logo no volante ou o volante passando a marcha. Mas, por exemplo, a pessoa pode fazer assim, com a mão dessa forma e fazer o carro passeando. Então veja que quando se trata de gestos, a pessoa vai fazer a ideia que ela tem sobre aquele objeto. Então isso pode variar muito de pessoa para pessoa. E qual seria o sinal de carro? O sinal para carro é esse aqui mesmo, no volante. Aí você vai dizer, então é igual ao gesto. Coincidentemente, nesse caso Mas, é como eu lhe disse, a pessoa pode fazer o carro assim. Então esse aqui não é o sinal de carro. O sinal de carro é esse. E como seria o classificador de carro? Classificador para carro é assim, essa é a configuração de mão e você vai fazer o movimento do carro andando. Se eu fizer assim, não é o classificador de carro. Entenda que tanto o sinal como os classificadores, eles são convencionados. Então, é uma maneira que dentro da língua é usado pelos falantes. Então, não é qualquer coisa que a pessoa inventa. São estruturas que já foram difundidas e são conhecidas pelos falantes da língua. Quer ver outro exemplo? A palavra pessoa. Como você faria um gesto que indicaria uma pessoa? Você poderia pensar em fazer ela já assim, andando, apontar para alguém e fazer como se ela estivesse andando. Isso aí poderia ser uma pessoa. Então, mais uma vez, lembrando, cada pessoa vai ter uma maneira de imaginar como tornar essa palavra visível. Mas qual é o sinal de pessoa? O sinal é esse aqui, a mão em P, lembra, o dedo polegar aqui no dedo médio e faz um risco aqui na testa, pessoa. Existe esse sinal para pessoa e existe assim também. Você vai tocar a testa com o dedo médio, pessoa. Pessoa. E qual seria o classificador de pessoa? Aí é que tá.
Se você quer representar uma pessoa, então ela, aqui ó, uma pessoa. E aqui ela está andando. Então essa pessoa, ela pode ir para várias direções ou ficar aqui parada. Então esse é o classificador de pessoa. Mas aqui representa uma pessoa só. Se eu fizer assim, ó, aqui já seria uma pessoa andando. E aqui é uma pessoa só, aqui são as duas perninhas dela. Aqui nós vamos imaginar que seja o corpo, né? Estaria a cabeça por aqui e aqui é a perna da pessoa que vai andar. Então veja dessa forma. Mas se eu fizer assim, aí aqui são duas pessoas. Entendeu que tanto no sinal quanto no classificador existem regras que que regem a maneira como você vai fazer o formato da mão, né, a configuração da mão, a maneira como você vai movimentar, direcionamento, a expressão, tudo isso precisa obedecer um padrão. Já o gesto, né, ou a mímica, ele fica à vontade, é livre para você usar da maneira que você bem entender, da maneira que você achar mais interessante ou a ideia que você tiver no momento. Então, percebeu que existe uma diferença entre gesto, sinal e classificador? Então, a partir de agora, nós vamos entender na prática, né, como são esses classificadores. Como eu falei anteriormente, os classificadores são configurações de mão que vão representar, né, uma ideia, uma ação, especificar ou descrever um objeto, uma ação e assim por diante. Então, aqui ó, nós temos algumas configurações de mão. Não confundam com o alfabeto manual. Para a gente executar o alfabeto manual, usamos as configurações de mão. Essa tabela de configurações de mão eu tirei desse livro, ó, Libras. Ele é da Ronice Quadros, da editora Parábola. Esse livro é muito bom. A autora, Ronice Quadros, ela é muito conceituada nessa área de Libras e educação de surdos. Ela é uma autora renomada, né? Uma pesquisadora muito conhecida e ela tem contribuições muito significativas nessa área. E eu recomendo esse livro, porque ele fala sobre classificadores, ele fala sobre verbo também, sobre morfologia, fonética, fonologia, sintaxe. É bem interessante esse livro, recomendo. Então, eu estou referenciando de onde eu tirei essa tabela, porque vocês podem ver aqui, talvez seja muito pequenininho, mas na apostila vocês têm esse mesmo conteúdo. E aqui nós temos 79 configurações de mão. E por que é importante citar a referência? Porque outros autores fazem uma catalogação dessas configurações de mão de uma forma diferente. Então, tem algumas tabelas que tem 64 configurações, outra tem mais de 100. Então, é preciso ver, como eles têm uma numeração, é importante que você saiba a fonte. Porque a configuração aqui, que por exemplo é a 15, que é essa configuração de mão aqui, em outra tabela vai ser outro número. Então, se você está escrevendo e diz a configuração de mão 15, mas de qual tabela? Entendeu? Por isso que eu estou referenciando. E não confundam com o alfabeto manual. Nós usamos essas configurações, para executar o alfabeto manual. Então, são as formas que a mão assume que os autores vão catalogando. Por exemplo, a configuração de mão 1 dessa tabela que eu mostrei para vocês é esse formato aqui, ó. É essa configuração de mão. Então, com essa configuração de mão, nós podemos fazer o classificador da superfície da mesa. Assim, ó. Podemos fazer assim, para indicar que é uma superfície lisa da mesa. Percebeu? Então, não existe um sinal para a superfície lisa. Existe o classificador, porque vai depender. Se é uma mesa, vamos fazer com a mão assim. Se for uma superfície menor, então a mão pode assumir uma outra forma.
entendeu? Mas aqui, ó, para fazer que a superfície lisa da mesa. Um outro exemplo, nós podemos usar os classificadores para detalhar, para descrever um livro. Então, ó, o sinal de livro é esse aqui, ó. Abre e folheia. Abre e folheia. Alguns fazem com a letra L na mão dominante e a mão de apoio assim. Então, vai folheando com a mão dominante em E. Então, mas se eu quiser dizer que esse livro é bem fininho, veja aqui, ó, a configuração de mão número 38, que é assim, apenas o indicador e o polegar. Então, aí eu vou dizer que o livro é fininho. Aí a configuração de mão 37, ó, tem uma abertura um pouco maior. Aí eu vou dizer que o livro é médio. Mas se eu quiser dizer que o livro é bem grosso, umas 1000 páginas, aí você vai usar a configuração de mão 11, ó, que é essa daqui. E uma sugestão, infla as bochechas, porque isso dá aquela ideia de ser algo maior, ó. Então aqui eu sei que o livro é bem grande. Para quem gosta de ler, é uma maravilha. Percebeu? Não existe o sinal para livro, mas eu quero detalhar, dizer a espessura desse livro. Então eu vou usar os classificadores, porque não existe um sinal para livro fino. Eu vou usar o sinal de livro, e o classificador. Essa configuração de mão eu vou usar também em outros sinais. O sentido vai surgir dentro de um contexto, certo? Então, se eu disser aqui isso, aí você não vá pensar assim, se eu fizer assim, sempre vai significar que é um livro fino. Não, pode ser qualquer coisa, entendeu? Eu posso dizer, isso aqui a gente fala até para pouco, para representar algo que é pouco, em pouca quantidade. Por exemplo, eu posso dizer assim, meu salário é pouquinho, entendeu? Então, essa configuração de mão vai dar sempre a ideia de que é algo pequeno ou pouco. Então, mas o sentido só vai surgir se estiver dentro de um contexto. Então, se eu fizer que o livro é fino, ou eu vou dizer que o salário é pouco. Lembra da escolinha, eu acho, escolinha do professor Raimundo? E o salário, ó. Entendeu? Aí você vai dizer, então é um gesto. Não, ele foi convencionado, digamos assim, pela Libras. Então, isso aqui passou a ser um classificador. Às vezes vai coincidir. É bom vocês terem em mente assim. Um gesto pode ser um sinal ou um classificador. Mas nem todo gesto vai ser um sinal ou um classificador. Tá certo? Alguns coincidiram, alguns foram agregados à língua e outros permanecem apenas como gestos. Com o tempo você vai observando o uso e você vai conseguir identificar. Essa configuração de mão, ó, 69, segundo aquela tabela que eu mostrei, nós podemos representar o andado ou as patas de um animal grande, como um elefante, por exemplo. Qual é o sinal de elefante? Eu conheço dois sinais. Esse assim, fazendo a tromba, ou assim, fazendo a tromba com o braço. Mas aí como é que eu faço o classificador deste elefante andando? Aí, ó, as configurações, a mão vão estar na configuração de mão, 69 assim, que é a mesma configuração da letra S. Viu que lembra que eu falei que usamos as configurações de mão para executar o alfabeto manual? Pronto, as mãos em S, e aí nós vamos andar. Se você inflar a bochecha, vai dar a ideia de que é algo pesado. E esse movimento assim, ó, com o corpo,
vai dar a ideia daquele impacto que faz pelo fato do animal ser pesado. Então aqui eu posso fazer o classificador de um elefante. Como é que eu vou saber que se trata de um elefante? Se eu fizer o sinal, ou se eu mostrar a foto e fizer, aí você vai dizer, ah, é o elefante que está andando. Ou se eu fizer, né, o elefante andando, certo? Porque senão, em outro contexto, isso aqui pode parecer, vai assumir um outro significado. Assim como na língua portuguesa, as palavras elas vão assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto. A configuração de mão número 32, ó, que é essa que a gente usa para fazer o número 5. E aí, eu fazendo com a palma da mão para baixo e fazendo esse movimento, ó, eu posso fazer um cachorrinho andando. Qual é o sinal de cachorro? É esse aqui, ó. Com essa configuração de mão, aqui. Esse é o sinal para cachorro. Mas se eu quiser fazer o cachorro andando, eu vou fazer o cachorro. Aí ele está andando. Aqui eu estou usando um classificador. O classificador número 26, ó, são esses 3 dedos, o polegar, o indicador e o médio. E eu vou usar para fazer pássaros ou qualquer outra ave que tem essa como característica essas patas, assim, que tem, como a gente observa aí na foto, né? Tem três dedinhos, digamos assim. Então, eu vou fazer assim, isso vai me dar a ideia de que o passarinho está andando. Então, esse é o sinal de pássaro, ó, com o indicador e o polegar. Fazendo o biquinho, esse é pássaro. Mas se eu quiser representar o pássaro andando, aí eu vou fazer com essa configuração de mão, usando os classificadores. Um outro exemplo em que eu posso usar o classificador. Jacaré. Qual o sinal de jacaré? Assim. Essa configuração de mão e eu faço como se fosse a boca dele abrindo e fechando. Mas se eu quero especificar essa parte, ó, do corpo dele, mais característica, né, mais rígida, então eu posso fazer assim para dizer que tem uma enrugada e fazer a descrição dessa parte, essas partes pontiagudas que ele tem na pele. Então, dessa forma, eu vou descrever as características dele. E nessa descrição, você pode observar que nessa foto ele está zangado. Então, eu posso fazer essa mesma cara zangada, posso fazer ele andando. Estou inflando um pouco as bochechas porque ele costuma ser grande, né? Então, e aí eu posso descrever a pele dele, né? Então, aqui eu estou usando classificadores para descrever, dar detalhes sobre o aspecto, né? A expressão que ele está fazendo e o caminhar dele. Esta jovem surfista. Como eu representaria usando classificadores? Eu posso usar a palma da mão, assim, a palma virada para baixo, e aqui o classificador de pessoa, e aí, ó. Eu já vi também alguns fazerem a prancha assim com 2 dedos, é uma prancha menor. Então, é possível fazer o classificador. Se fôssemos usar gestos, geralmente a pessoa faz só assim, né? Com a posição, a pessoa se equilibrando na prancha, mas o classificador seria assim, ou com os 2 dedos. E o classificador para a pessoa, em pé. Ok? Como eu já falei antes, o classificador de carro, o sinal de carro e o classificador de carro. Esse é o classificador. Palma da mão para baixo. Esse aqui é o sinal de árvore. Árvore.
Como eu faria o classificador para indicar que o carro bateu na árvore? Então, eu coloco a árvore aqui, venho com o carro e bateu. Eu fecho a mão para indicar que amassou, né? O carro está aqui e ele bate. Percebeu como os classificadores eles são usados para descrever uma ação, um acontecimento? Então, eu fiz o sinal de árvore, mas usei o classificador de carro para fazer a batida. Talvez você esteja se perguntando, mas não tem o sinal para bater? Não tem. Bater vai depender da situação. O que foi que bateu? Por exemplo, se eu quiser dizer que bati na porta, eu vou fazer aqui, ó, o sinal de porta, a mão assim em B, ó. Esse é o sinal de porta e vou fazer que eu bati na porta. Entendeu? Mas se eu disser que eu bati um bolo, algumas pessoas usam essa expressão. Tá vendo como bater, como as palavras, dependendo do contexto, ela vai assumir significados diferentes em língua portuguesa, né? Eu vou bater um bolo, porque de certa forma é como se você estivesse batendo, né? Não vai ser assim, mas... Então, eu falei e fiz. Então, como classificador, eu vou fazer dessa forma. Então, veja que é a mesma expressão bater, mas eu tenho que dar um contexto. E a forma como eu vou usar os classificadores serão diferentes, de bater na porta, bater o bolo, bater o carro na árvore, entendeu? Se for um poste, eu já posso fazer a mão assim, e o carro batendo, mas é o mesmo sentido de bater. Mas eu vou acrescentar, né, sinais e classificadores para conseguir passar essa informação de forma visual. O classificador para moto. O classificador para moto é assim, ó. Lembra carro, a mão está deitada, moto. Alguns fazem assim. Lembra o mesmo classificador para as patinhas das aves, só que a palma vai estar virada para o lado. Então aqui é uma moto, aqui é uma moto. Se eu fizer assim, não vai ser uma moto, vai ser um carro. Então eu tenho que fazer assim ou assim. Percebeu a diferença? Não é um gesto, que se eu fizer assim vai estar errado, vai estar inadequado. Mas tenho que seguir as regras que são convencionadas. E o sinal de moto. O sinal de moto é assim. Talvez seja parecido, né, quando a pessoa que não sabe sinais quer gesticular. Mas ela pode fazer assim ou assim, mas o sinal é esse. E esse é o classificador ou esse. Os classificadores também são usados para representar o plural. Por exemplo, é uma das maneiras, não quer dizer que plural é sempre assim, não. Existem outras formas de falar as expressões no plural. Mas os classificadores podem ser usados para esse fim também. Por exemplo, uma pessoa. Lembra que eu falei, ó, uma pessoa. Ou eu poderia fazer assim. Mas eu indico fazer assim por causa do que vem aí. Duas pessoas andando. Uma pessoa andando, duas pessoas andando. Três pessoas. Quatro pessoas. Cinco pessoas. Seis pessoas. Aí, ó, a partir de 4, a gente já usa esse aqui, ó, para dizer que é uma grande quantidade de gente. Aí, se você disser, não, mas eu quero dizer que são 6, aí você vai fazer 6 pessoas assim, ó. Porque aqui está indicando que são várias pessoas. Se você quiser fazer assim, vai ficar um pouco esquisito. Mas já que você antes já sinalizou, né, pessoas 6, então o seu interlocutor vai entender. Mas eu indico você fazer assim, pessoas 6 e elas, ó, mesmo que pareça que aqui só tem 5, mas eu já especifiquei antes. Porque esse aqui, com a mão em 5, com os 5 dedos abertos, dá a ideia de muita gente.
mas sem especificar a quantidade. Então, por isso que até 4, se eu fizer assim, ó, dá para entender que são 4 pessoas. Mas a partir daqui, essa informação pode ser confusa, certo? Lembra, é que nem os números. É 1, 2, 3, 4. Aí o 5, normal. Quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 em diante, normal. Esse padrão de ser até 4 e de 4 em diante, de 5 em diante mudar, é visto em muitas situações. É um padrão que a língua obedece, né? Então, se você fizer assim, especifica quantas são, caso você queira especificar a quantidade. Um outro exemplo, como a gente citou os livros, né? O sinal de livro, como eu falei, se veja que na prática, às vezes a gente até sinaliza e engole alguns sinais. É como quando a gente está falando, né? Que engole algumas palavras, algumas letras, e por isso que quem não conhece bem a língua, não é uma pessoa estrangeira, ela não consegue entender, porque quando ela aprende palavra certinha, né? Completa na frase. E quando nós estamos no dia a dia, a gente engole as palavras, engole as letras e precisa de convívio para a gente poder entender. Convívio com aquela pessoa, né? Que cada um tem um jeito de falar também. Então, o sinal de livro, né? Que é assim, o assim. Mas quando a gente vai falar, a gente acaba engolindo essa parte do sinal e já vai direto para esse aqui ou esse aqui. Não se preocupa, com o tempo você vai perceber essas nuances. Então, livro. Mas se eu quiser dizer que são muitos livros, então uma estratégia que eu poderia usar seria muito, esse é o sinal de muito, livros, muito, livro, muito, para indicar o plural. Ou eu posso fazer livro e mostrar assim, ó, que eles estão um na frente do outro, né? Se eu quero dizer que na estante tem muitos livros. Então, ó, eu vou colocando aqui, ó, de um por um. Assim. Aí eu quero mostrar a diferença, ó, do sinal de biblioteca. Biblioteca é esse o movimento, ó. A mão, ela faz isso aqui, ó, ela chacoalha. No classificador, nós vamos colocando. Percebeu a diferença? Então, aqui eu estou dizendo que tem muitos livros na estante, lá no local, né? Muitos livros, um atrás do outro. E aqui é o sinal de biblioteca. É bem parecido e é só para você entender que na hora de montar a frase, na hora de expressar, eu tenho alguns detalhes que vão me ajudar a melhorar a comunicação, né? Porque se eu disser assim, eu vou na biblioteca. Mas se eu quiser dizer que na minha estante tem muitos livros, aí eu vou fazer não esse movimento aqui, esse aqui. Então, revisando, os classificadores são configurações de mão que nos ajudam a descrever e representar ações, descrever objetos, detalhar, né, dar detalhes específicos que de outra forma não seria possível. É preciso usar essas configurações de mão dentro de um contexto bem estabelecido para que faça sentido. E esses classificadores, em contextos diferentes, vão assumir significados diferentes. Muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado e continua que ainda tem mais conteúdo. Nos vemos na próxima aula.